Boa tarde, meu nome é Rafaela Maemi Takahashi e meu trabalho é sobre a relação entre a cobertura do solo e o índice da qualidade da água no ABC Paulista. Introduzindo o assunto, falando primeiro sobre o que são os serviços ecossistêmicos. Eles são diversos privilégios que são essenciais para a vida humana e para as atividades econômicas, e eles são gerados pelo meio ambiente. Entre esses serviços, existem os serviços ecossistêmicos que são prestados pelos corpos d'água, denominados serviços ecossistêmicos hídricos, e eles dependem de diversos fatores. Por exemplo, eles dependem das áreas verdes, porque elas dão uma permeabilidade aos solos e assim aumenta a quantidade de água nos rios. Também a cobertura vegetal em torno dos corpos d'água, denominada mata ciliar, ela é importante para a proteção dos mesmos contra erosão, assoreamento, contaminações químicas e físicas. A pressão urbana e ocupação irregular e a urbanização aumentam a impermeabilização das bacias, aumentando também o escoamento superficial e o risco de inundações e alagamentos. Também afetam a qualidade da água, visto que o efluente não tratado é lançado nos corpos d'água, e além disso, aumenta o risco de contaminação dos aquíferos. E falando um pouco sobre os serviços ecossistêmicos que são prestados por parques urbanos, esses parques urbanos são áreas verdes em áreas urbanizadas, que têm o objetivo o lazer da população urbana, e eles também são relacionados com atividades esportivas e culturais. Eles também são importantes para a criação de uma relação com o meio ambiente e a conscientização ambiental da população. Eles prestam um serviço ecossistêmico de conforto térmico, porque a vegetação filtra a radiação solar, então ela atenua temperaturas extremas na região de entorno. A vegetação também funciona como um filtro para ruídos e melhora o conforto acústico, e em regiões próximas a áreas verdes encontram melhores índices de qualidade do ar e umidade. Também por causa da fotossíntese, a vegetação é capaz de reter o gás carbônico, diminuindo a poluição atmosférica. Além disso, as áreas verdes são capazes de absorver no solo a água das chuvas, diminuindo o escoamento superficial. O objetivo desse trabalho é analisar a qualidade da água do ABC Paulista, através do índice da qualidade da água, e relacionar com cobertura do solo na região. Os dados extraídos, primeiro foi o índice de qualidade da água, que foi extraído do DataGeo em um shapefile em formato de pontos. O índice de qualidade da água é um índice que leva em consideração diversos fatores, como temperatura, pH, oxigênio dissolvido, resíduo total, entre outros. Foi também extraído um shape de cobertura da Terra, um polígono, que também é do DataGeo de 2010. Também o limite dos estados brasileiros, que também foi extraído do DataGeo, é um polígono de 2017. O primeiro mapa realizado foi um mapa de localização. Primeiro foi retirado do shapefile de limites da federação, que tinha todos os estados. Através da função subset, foi selecionado somente São Paulo, e depois colocado a região do ABC Paulista pelo TMAP, na hora de fazer o mapa. O índice da qualidade da água era uma informação que tinha para todo o estado, então primeiro foi colocado a informação sobre projeção, depois foi, através do ST Intersects, cortado somente para a área do ABC Paulista os dados. E aí também o mapa foi realizado através do TMAP. Para os dados de cobertura do solo, era um shapefile com muito mais detalhes e muito mais informação. Então, primeiro foi realizado colocar a projeção certa, mas depois foi necessário simplificar esses dados, e como ele tinha alguns erros, também foi necessário fazer a correção topográfica. Depois agregar os dados da mesma classe, para depois conseguir cortar, porque senão o software não conseguia rodar. Então, com o ST-Crop conseguiu cortar só a região dos municípios do ABC, esse vetor maior. E também o mapa foi realizado pelo TMAP. Aí o índice de qualidade da água, a gente tinha apenas dados pontuais, então não tinha dado para toda a região, somente de onde foi amostrado. Para conseguir ter dados de toda a região, foi feita a interpolação desses dados, e a interpolação usou os dados de todo o estado para ter esses dados da vizinhança e não perder os dados da vizinhança da região do ABC Paulista. Depois que foi feita a interpolação, foi recortado novamente só para a região do ABC.
E aí, depois de cortado, foi agregado os valores pela classe. Depois de intercalar pela classe, foi convertido esse polígono para um raster. E assim, a cobertura do solo, que também já estava agregada por classe, foi convertida para um raster, conforme os mapas que vemos aqui. Tanto o índice de qualidade da água quanto o uso do solo já estava categorizado pelas classes. Então, as classes do índice de qualidade da água eram de 1 a 5, sendo ótima, boa, péssima, regular ou ruim. E de cobertura do solo era de 1 a 7, sendo 1 área construída, 2 área úmida, cobertura arbórea, cobertura herbácea arbustiva, corpo d'água, solo exposto e sombra e nuvem. Então, como os dois rasters já eram do mesmo tamanho, estavam na mesma projeção, foi feita a soma deles, mas primeiro foi multiplicado os dados de cobertura do solo por 10, para que as informações sobre a cobertura do solo estejam sempre na dezena e a do índice de qualidade da água sempre na unidade. Então, depois de somado, foi utilizado os pacotes Landscape Metrics e RGDAL e essa função LCM P-área para calcular a soma de cada uma dessas áreas. Depois, com os dados de cada uma dessas áreas, foram escolhidos trabalhar com a área construída e a área arbórea, porque as duas juntas representam mais ou menos 75% de toda a área da região do ABC, e também porque elas são as mais distintas e que era mais necessário ser trabalhada nesse projeto. Então, foi calculada a área através do subset de cada combinação entre área construída e índice de qualidade da água ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, e também a mesma forma para a área arbórea, e calculei todas as áreas usando o subset. Os resultados que foram adquiridos foi nessa tabela, e com isso a gente consegue ver que a área construída tem mais ou menos 65% de índice de qualidade da água ruim ou péssimo. Já a área com cobertura arbórea tem mais ou menos também 65% de índice de qualidade da água ótimo ou bom e só 6,25% de índice de qualidade da água ruim ou péssimo. Então, com isso é possível concluir que a cobertura do solo tem uma relação direta com o índice da qualidade da água no ABC paulista, visto que as áreas que tinham cobertura arbórea possuem predominantemente índice de qualidade da água bom ou ótimo, e as áreas construídas tinham índice predominantemente ruins ou péssimos. Muito obrigada!